intermediar relações sociais entre grupos mais diversos, influenciar a opinião de inúmeras pessoas acerca de temas específicos, participar das contendas políticas, ora em sentido lato, defesa ou veto de uma causa, por exemplo, ora estrito, apoio a governo, partido ou candidatos, e atuar constituindo aparelhos ideológicos capazes de organizar interesse em determinada circunstância, à guisa de partido político ou intelectuais coletivos e orgânicos, de grupos específicos. Quanto ao papel de avaliação das políticas públicas, a mídia atua como propagadora de interpretação, sucesso ou fracasso das mesmas. Informações sobre o desempenho da administração pública e das políticas públicas são importantes para a tomada de decisão dos eleitores, dos políticos e dos governantes. Nos objetivos das ações de publicidade, marketing, comunicação institucional, relações públicas, etc. E a formação da imagem pública, porque é através desta que se constitui as condutas dos indivíduos e dos grupos relativamente às organizações, aos seus produtos, serviços e imagem pública. Imagem pública. Imagem pública estende-se um complexo de informações, noções, conceitos, partilhado por uma coletividade qualquer, a respeito de um sujeito ou instituição. Ela é construída a partir de um conjunto de propriedades estável capaz de identificar aquilo que esse sujeito representa. A imagem pública são as imagens que a sociedade espectadora acumula e utiliza para elaborar suas condutas e orientar suas ações no devido à vida diária e no âmbito da economia do consumo da cultura de massa. A imagem pública é uma construção que pode não possuir um vínculo concreto com a realidade, algo que se liga mais à aparência do que à essência. A imagem assumida por alguém corresponde àquilo que ele parece ser e não necessariamente aquilo que ele é. Pode ser resultado de um processo em imagem, não é algo estático e definitivo, e da mesma forma como é construída por ser desconstruída. A imagem pública se torna mais vulnerável à medida que aumenta a disponibilidade de informações sobre os atores e que o público que o recebe se mostra flexível o suficiente para abandonar preconceitos sobre o indivíduo e mudar de opinião a respeito deles. Pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião é uma ferramenta que tem por objetivo ouvir e entender o público sobre determinado produto, serviço ou assunto. O instrumento mais importante para compreender que um público específico pensa a respeito de determinado tema é a realização de uma pesquisa, que auxilia na busca de respostas para as indagações, ajudando a achar as melhores soluções. É por meio dela que se pode planejar as ações futuras e selecionar as melhores decisões a serem tomadas. A pesquisa de opinião especificamente atinge segmento amplo da sociedade, como consumidores, políticos, imprensa, marcas, e busca essencialmente compilar análise, informações sobre determinado público estratégico. A pesquisa de opinião é um levantamento estatístico normalmente realizado através de amostras específicas de um determinado público-alvo. Ela indica as opiniões de uma determinada população analisada através de perguntas para uma fatia desse grupo e extrapolando a resposta para um grupo maior dentro do intervalo de confiança. A pesquisa de opinião eleitoral, de mercado, de satisfação, etc. Marketing público. Marketing público é a atividade de instituições, processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Serviços públicos são fundamentais para o direcionamento da vida moderna e envolvem uma gama de atividades e teoria da opinião pública. Serviços desenvolvidos pelo Estado através da administração pública para a prestação de serviço mais eficiente. Algumas estratégias podem ser utilizadas, exemplo de marketing público. O marketing acaba sendo a melhor plataforma de planejamento para uma agência pública que queira atender a necessidade do cidadão e que queira entregar o valor real. A central de marketing é a produção de resultados que o mercado-alvo valoriza. No setor privado, o mantra de marketing é a valorização e satisfação do cliente. No setor público, o mantra do marketing é a valorização e satisfação do cidadão. A adoção das práticas de marketing pela gestão pública poderá colaborar para sua eficácia e eficiência, além de proporcionar ações inovadoras e atuantes, auxiliando para que ocorra elevação de receita, os serviços de compra de bens, de receptividade à lei, de ato da sociedade para preservar o meio ambiente, o avanço da saúde e segurança pública, a satisfação dos consumidores, a redução de custos para a entrega de serviço, a formação de programas de apoio para a população, etc.
O marketing público está relacionado às metodologias que podem ser empregadas na divulgação cidadã acerca das políticas definidas, como também para a melhoria da oferta de serviços prestados no setor público, já que auxilia o servidor público a colocar recursos de modo mais eficiente para atendimento cidadão. A opinião pública expressaria aquilo que a massa pensa sobre determinado assunto. Isso é aquilo que quer dizer ou diz, levando, por exemplo, os governantes a uma tomada de decisão. A opinião pública é a expressão da participação popular na criação, controle, execução e crítica das diretrizes de uma sociedade. É também designada por senso comum, em que se inserem as ideias consideradas corretas pela maior parte da sociedade, que seguem um padrão técnico-moral que é subjetivo segundo a sua cultura. Condições sociais. Em algum caso, sua religião. A opinião pública é o somatório das opiniões pessoais de todos, quase todos, na maioria da minoria dos cidadãos que compõem a sociedade. Assim, a opinião pública é o que diz, pensa e leva a agir, conjunto de pessoa nessa ou naquela determinada sociedade. Um grupo de moradores de um bairro que vai à rua protestar por melhorias é um exemplo de expressão da opinião pública. Antes de sair para o protesto, realizam um debate entre eles, organizam e estabelecem regras. Após essa etapa, moradores saem às ruas. Assim, o conceito de opinião pública se refere a diversas formas de expressão que a comunidade por ter a respeito de temas públicos não privados. Uma das principais características da opinião pública é a mutabilidade, já que ela retrata o momento. Assim, é comum que uma opinião pública mude. A construção de opinião pública se inicia com um debate público, uma discussão coletiva sobre algo que é realmente interesse em uma quantidade relevante de pessoas. A opinião pública se refere à expressão gerada por meio de um debate de cunho significativo da sociedade em relação a um tema de interesse coletivo. Nesse sentido, pode funcionar como mecanismo de pressão para que o governante tome decisões sobre algo relevante para a coletividade. Servidor e opinião pública. Servidor e opinião pública. A opinião pública tem uma visão estereotipada do funcionário público. Nessa visão, se realçaram os aspectos negativos: menor empenho no trabalho, descaso na prestação de serviços e acomodação nas rotinas de emprego, etc. Desmitificar um estereótipo social, sabidamente uma tarefa de paciência que demanda tempo. É necessária uma estratégia permanente e progressiva de esclarecimento da sociedade, a fim de mostrar o porquê da existência do servidor público e sua necessidade. O porquê de sua necessária e constante valorização.